Temos também a sua bem-aventurança absoluta. Ela fala da sua perfeição plena e absoluta. Deus é a soma plena de toda a excelência. Não há nada mais elevado, mais imenso, melhor do que Deus. Toda a perfeição concebível está em Deus numa forma absoluta. E Ele é exaltado acima de todas as deficiências e de todas as limitações. A Bíblia, pois, fala da perfeição de Deus e também fala da bem-aventurança de Deus. Tome aquelas muitas expressões nas cartas de Paulo. Por exemplo, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. 1 Timóteo 1,11. O que Paulo pretende quando se refere a Deus como bem-aventurado? O que ele quer? Ora, ele quer dizer que a própria perfeição de Deus é objeto do próprio conhecimento de Deus e de seu próprio amor. Deus se regozija em si mesmo, deleita-se em si mesmo e é perfeito e absolutamente autossuficiente, né? Deus é, segundo as Escrituras, perfeitamente satisfeito em si mesmo e seu glorioso ser, a bem-aventurança de Deus. E a sexta, a sua glória, né? O último elemento é a glória aqui. E essa maneira bíblica de descrever sua grandeza, seu esplendor, sua majestade. Lemos da glória de Deus enchendo a casa, o templo, lá em 1 Reis 8:11, e a glória de Deus se manifestando em ofuscada visão, né, a certas pessoas. Isso significa que elas tiveram alguma concepção da grandeza e do esplendor, da majestade, do poder do seu ser. Você vê isso em Daniel, você vê isso em Moisés, você vê isso a mãe de Sansão, pai de Sansão, né? Você vê isso em Elias, Eliseu, você vê isso em Abraão, você vê isso em Jacó. Então você vê isso na Bíblia, a glória de Deus se manifestando. Você vê isso lá em Ezequiel, você vê isso na pessoa de Cristo, né? Você vê isso na redenção, na morte de Cristo, na sua ressurreição. Você vê a exaltação da sua glória, né? Você vê isso em Apocalipse, você vê isso nas cartas de Paulo, você vê isso na própria vida de Paulo, né? A glória do Senhor. Então nós devemos buscar conhecê-lo. E uma conclusão para nós, depois uma aplicação. E assim, amados, visualizamos juntos alguns atributos da personalidade de Deus. Não começamos ainda a considerar assim chamados atributos morais, que nós vamos falar. Os atributos morais, talvez na próxima preleção vamos falar sobre isso. Temos tratado somente os atributos de Deus inerentes ao ser, das suas personalidades essenciais, né? E a não ser que estejamos neste momento mais desejosos do que jamais tivemos de cair a seus pés, almejando render-nos completamente e irrestritamente a Ele, compreendendo que o maior privilégio que jamais nos foi dado é adorá-lo e comungar-nos com Ele, então gastarmos inutilmente o nosso tempo. Então nós devemos nos humilhar, nos colocar aos seus pés, né? Sabendo que Ele é eterno, que Ele é imutável, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele é bem-aventurança, que Ele é glorioso. Então você, amado, aprendendo um pouco sobre isso na sua palavra, você melhora também a sua oração. Sempre que você for orar, você deve exaltar a Deus e depois pedir perdão pelos seus pecados e depois fazer suas petições, né? E não chegando e pedindo logo a Deus, mas exaltando quem Ele é, porque Ele sabe tudo da sua vida, Ele sabe tudo que você está passando, Ele sabe o que você precisa, então Ele quer que você o busque. Ele é imutável no seu ser, no seu conselho, na sua essência, mas Ele pode mudar na sua relação com você,
se você e eu nos arrependemos dos nossos pecados. Então, o Senhor é bom. Então, vamos a uma aplicação. Primeiro, devemos conhecer a Deus para a nossa vida, para que a nossa vida tenha sentido. Só Ele merece a glória, louvor e adoração. Então, amado, se empenhe pela palavra de Deus para conhecê-lo por meio do nosso mediador, Jesus Cristo. Então, se aproxime da palavra de Deus para conhecer o Senhor. 2. O conhecimento de Deus vai transformar nosso caráter. O conhecimento dos seus atributos irá impactar a nossa maneira de ver o mundo. Então, faça um esforço santo para conhecer e experimentar a sua vida e o poder de Deus na sua vida. Igreja, a sua maneira de orar, conhecendo os atributos de Deus, será transformadora. Então, nós devemos conhecer o Senhor para que as nossas orações também sejam mudadas, para que o nosso coração seja mudado. Então, nós precisamos conhecer o Senhor. Então, se a nossa vida não tem o objetivo de conhecer a Deus, somos mais infelizes. Muitas vezes a pessoa chega na igreja, na comunidade, chega na congregação, vai para o culto pensando em outras coisas, não pensando em conhecer a Deus, em aprender de Deus, em adorar a Deus. Então, quando você for para o culto, vá para lá para buscar o Senhor. Não vá para lá porque você está precisando do emprego, porque você está precisando de saúde. Não, vá para lá para buscar o Senhor. O objetivo do culto é adorar a Deus. E Ele sabe do que nós precisamos. É claro que você pode pedir a Ele ali no culto, sim. Mas o seu objetivo maior é conhecer a Deus. Porque nós vamos ter toda a eternidade para contemplar e conhecer aquele que é infinito. Então nós nunca vamos terminar de conhecer o Senhor. Então, amados, que Deus abençoe você, que você considere os atributos de Deus para a sua vida, que isso venha impactar e mudar a sua maneira de ver o mundo e as suas orações. Amém.